Uma ótima noite para vocês. Estamos chegando em mais uma semana com o Politec é Pura Política, né? Temos falado ao longo das últimas semanas sobre tantos assuntos, né, que dizem respeito à federação, às questões do Brasil, mas iniciamos na semana passada, né, Marco Antônio, discussões específicas sobre a nossa capital e hoje recebemos um representante da Câmara Municipal para tratar sobre os problemas de Goiânia, Marco Antônio. É isso mesmo, Serismar. O Politec é pura política, né, e debate as questões locais. A política começa no município, é o local onde a gente precisa saber o que é preciso e como a gente pode participar das melhores, né, das melhorias das questões que se referem ao nosso bairro, ao transporte, né, à pavimentação das ruas, enfim, das escolas públicas, também da saúde pública. Assunto é o que não falta dentro de um município, né, Serismar? E a gente precisa debater isso também. Com certeza. Você que está nos assistindo sabe o que é um plano diretor? Pois é, se não sabe, fica conosco, vamos falar sobre isso, né? Está na iminência de ser aprovado na Câmara Municipal, diz respeito diretamente à sua vida, viu, meu amigo, minha amiga? Vamos falar sobre transporte coletivo aqui de Goiânia, a gente sabe das dificuldades, vamos falar sobre infraestrutura, assunto é o que não falta. Pois é, isso mesmo, Cisma, assunto é o que não falta, assim como não tem faltado obras em Goiânia, e vamos repercutir aqui os transtornos também que essas obras têm gerado por enquanto, mas a gente espera que logo, logo tudo passe e fique as boas consequências desse período de intervenção. Aqui no Politeia é Pura Política. Olá, muito boa noite, obrigado pela sua companhia. Estamos começando mais um Politeia Pura Política aqui na Fonte TV. Comigo, Segismar Júnior está presente. Boa noite para você, Segismar. Tudo bem, Marco Antônio? Boa noite para você, boa noite a todos que estão ligados aqui no Politeia. Depois de tantas semanas, né, tratando dos principais vieses da política nacional que tem nos dado muita pauta, né? Na semana passada, Marco Antônio, voltamos a resgatar as questões de Goiânia, fizemos uma abordagem histórica da nossa política, né, com a presença do ex-prefeito Pedro Wilson, Bariane Hortêncio, que é um grande ícone, né, da nossa cultura, folclorista, escritor, também com o historiador Givaldo Cursinho, e voltamos agora para a contemporaneidade para falar sobre, né, como está Goiânia na atual circunstância. É isso mesmo, Serismar. O nosso convidado é o representante da população goianiense, está lá no parlamento local, vereador Andrei Azeredo, do PMDB, do MDB, atualizando o nome da sigla. Boa noite para o senhor, vereador. Obrigado pela presença. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Serismar. Boa noite a todos que nos assistem na Fonte TV, nesse programa de uma credibilidade única, Politeia. Pois é, vereador, como o Serismar disse, na semana passada tivemos aí o aniversário da capital, né? Tratamos do assunto de uma maneira bem ampla no Politeia. O senhor, como representante da população, o que tem a dizer? Já que a gente está há poucos dias, né, dessa data tão importante, o que o senhor poderia dizer dessa cidade que é uma das mais belas? A gente pode dizer que é a mais bela do Brasil, né? E tem uma característica um tanto peculiar, né? Tirando esse calorão, o que o senhor poderia falar sobre Goiânia? Goiânia é a cidade do meu coração. Tive a alegria de nascer em Goiânia, aqui me formei, casei, meus filhos nasceram aqui e hoje tenho a imensa satisfação de poder representar o meu povo, o nosso povo, a nossa gente. Vejo que nesse mês de outubro é uma data muito especial para Goiânia. Goiânia merece sim comemorar. Goiânia tem grandes avanços. Goiânia tem muito a se vangloriar em comparação a várias outras cidades, a várias outras capitais. Uma cidade jovem, moderna, extremamente acolhedora, de um povo caloroso. Mas isso não faz apenas com que a gente comemore. É preciso que a gente tenha sempre a responsabilidade, e a nós, homens públicos, de lembrar, da importância dos nossos atos, das nossas ações. Nós temos que focar na necessidade da população, saber quais são os problemas, mas buscar sempre as soluções e assim avançar, gerando melhor qualidade de vida. A população espera muito de nós, homens públicos, e anseia por soluções, por respostas práticas, rápidas e eficientes. Marco Antônio, Goiânia é uma cidade jovem, mas tem problemas de metrópoles e até de megalópolis mundiais. Nós vamos falar sobre isso, né? Vamos tratar dessas questões. Mas antes, falando aqui sobre a sua carreira, vereador, o senhor é uma das lideranças do MDB, né? Integra, né, a executiva estadual da sigla. E
está em seu primeiro mandato, né? Mas de cara, quando foi eleito, teve uma missão que eu acredito que é árdua, é uma missão de grande responsabilidade, que é presidir aquela Casa de Leis, a Câmara Municipal, né? 2 anos após, né, o final do seu mandato, e nesse momento, que legado que o senhor deixou para aqueles vereadores, para a população de uma maneira geral? Sigismar, a gestão pública demanda, a meu ver, 2 expressões que eu costumo mencionar com muita energia. Primeiro, eficiência. Segundo, transparência com responsabilidade. E isso eu busquei implementar e tenho tranquilidade em dizer que implementamos ao longo dos 2 anos. Nós fizemos toda uma reformulação do site da Câmara, divulgamos tudo a tempo e a hora, em tempo real. De folha de pagamento, a frequência de vereador, de servidor, contratos sendo realizados, procedimentos em licitatórios em curso, o que entrava de recurso e o que saía, tudo isso para que a população exercesse cada vez mais com competência e qualidade o controle social, já que nós somos servidores do município, servidores da população municipal, e com isso também geramos uma economia, porque trabalhamos com austeridade. Nós não deixamos sobras, nós trabalhamos focados em fazer o máximo com o mínimo. E tivemos um resultado formidável. Fiz a maior devolução de recursos da história da cidade de Goiânia, do Poder Legislativo para o Executivo. Em 2 anos, nós economizamos 30 milhões de reais. 30 milhões de reais que foram devolvidos para que o prefeito Íris fizesse investimentos e obras em serviços de qualidade que tanto necessita a população da nossa cidade. Pois é, vereador, o senhor, né, administrou a Câmara nos primeiros 2 anos de mandato, mas ao final do ano passado o seu grupo, né, aqueles que o apoiaram, não o reconduziram, né, para mais 2 anos. O que faltou ali nesses 2 primeiros anos para que o senhor pudesse continuar à frente da Câmara? Primeiro que eu, como membro do MDB, nós tivemos no ano passado uma eleição em âmbito estadual. Eu fui o coordenador da campanha do então candidato, meu presidente Daniel Vilela, ao governo de Goiás. Nós não tivemos a vitória que esperávamos. Isso gerou um impacto nas eleições dentro da Câmara. Por quê? Porque um outro grupo, uma nova força política, que rompeu com um ciclo de polarização, MDB-PSDB, que perdurou por quase 20 anos no nosso estado e também na cidade, assumiu o poder, que é o grupo que hoje comanda, que é coordenado pelo governador Ronaldo Caiado. E esse grupo tinha membros do Legislativo Goianiense que me apoiavam e me apoiaram quando da eleição em 2017, mais alguns membros da oposição a mim dentro da Câmara. E esse grupo se uniu e, em razão disso, com o apoio do governo do estado, surgiu uma nova força dentro da Câmara Municipal. Isso é natural, faz parte do processo democrático. Eu não formalizei candidatura, meu nome sempre foi lembrado, foi considerado, coisa que me satisfaz pelo reconhecimento dos pares, mas eu não formalizei candidatura. O grupo que eu pertencia e que lançou candidatura, lançou o candidato Paulinho Graus à presidência, que foi a chapa montada e levada à votação. Eu não fui candidato à reeleição. Você imaginava que o resultado seria um resultado diferente, né, do que aconteceu de fato com Paulinho Graus, que não se elegeu? Por isso não se... Não, eu não tenho... Por causa dessa força, né, do democrata? Eu não faria essa responsabilização, então levaria isso em razão da candidatura do vereador Paulinho Graus. O vereador Paulinho Graus tem muitas qualidades. Eu vejo que naquele momento, pela composição que esse grupo teve e pelos interesses que moviam, tinham vários membros deste grupo que não votaram em mim em 2017 e que estavam deixando a Câmara Municipal. Um que foi eleito senador, um que foi eleito deputado federal e outros que foram eleitos deputados estaduais. Eles estavam saindo e isso fez com que o interesse deles naquele momento e aí sim tem a força política, eles não queriam a minha recondução, eles também somaram a esse grupo que emergia, que era coordenado pelas forças que apoiaram a Ronaldo Caiado. Aproveitando que o senhor citou esses nomes, né, a gente sabe que foram nomes que integraram a oposição ao prefeito Íris Rezende. Estamos falando aí do ex-vereador Elias Vaz, né, deputado federal, como o senhor citou, né, o ex-vereador Jorge Cajuru, senador da República, né, Alisson Lima, que hoje integra a Assembleia Legislativa.
foram nomes muito veementes com relação à oposição ao prefeito Iris Rezende. O senhor que faz parte da base do prefeito, o senhor acredita que hoje é mais fácil lidar com aqueles membros, né, com todo respeito a eles, a oposição hoje está mais enfraquecida, perdendo esses 3 nomes? Não vejo dessa forma. Eu vejo a oposição à Câmara, ao prefeito Iris, mais responsável. Muitos desses nomes que você citou são irresponsáveis. Criticam por criticar e sem se preocupar com aquilo que estão falando. Denigrem imagens, biografias, não se preocupam com o homem, com a família e, de fato, com a verdade. Então, isso vai do perfil dessas pessoas. E eu entendo que hoje a oposição ao prefeito Iris, ela é responsável. Ela sabe reconhecer que Goiânia avançou, enfrentou 2 anos muito difíceis por uma crise financeira acentuada, mas a firmeza e a competência de Iris Rezende, mas o apoio que muitos vereadores conscientes e responsáveis tiveram nesses 2 anos, aprovando, por exemplo, a reforma da Previdência. O Brasil, nós estamos em 2019, gastou esse ano inteirinho discutindo a reforma da Previdência. Nós votamos em 90 dias e aprovamos, e não prejudicamos qualquer servidor do município de Goiânia. Eles foram contra. Hoje, o senador apoia a reforma da Previdência em âmbito nacional. Ele foi contra aqui e apoia lá. Então, é falta de responsabilidade, é não ter compromisso com a população, com o avanço que precisa ser feito. Então, hoje a oposição reconhece esses avanços, mas também, de forma austera, correta, critica aquilo que entende que está errado. E isso é importante, faz parte do jogo democrático e permite que as instituições se aprimorem e aquelas pessoas que são zelosas pelo que fazem na gestão, corrigem caminhos e apontam soluções muito próximas para aquilo que, de fato, não estava da melhor maneira. Pois é, vereador, eu só falo da questão do desenvolvimento, né, de Goiânia, da responsabilidade do prefeito Iris Rezende e do trabalho também responsável da oposição. A gente vê que Goiânia está passando ali por uma transformação muito grande no que se refere a obras, né, em muitos pontos, intervenções, o trânsito fica caótico, né, o trânsito de Goiânia já não é fácil, né, Sim. E com muitas intervenções ele fica um pouco pior ainda, para não falar demais. E, por conta disso, a oposição não estaria certa de cobrar explicações do porquê de tantas obras no mesmo momento, por que não começar uma, finalizá-la, depois começar outra? Teria que começar tudo de uma vez só mesmo? Marcandoni, eu vejo que a oposição está no papel dela, de cobrar, mas principalmente de fiscalizar. Se a obra começa ou não agora, todos nós sabemos, e volto a repetir, que 2017 e 2018 foram anos onde o prefeito Iris consertou a casa, recebeu a prefeitura com um déficit mensal de 31 milhões de reais. Hoje Goiânia é superavitária, ela gasta menos do que arrecada, graças ao bom trabalho que ele fez. E neste período que você conserta a casa, você não faz grandes investimentos, você não tem condições de aportar muito dinheiro em várias obras que são necessárias. Hoje, com a reforma da Previdência aprovada por nós, vereadores, ano passado, Goiânia saiu da letra C para a letra B, de bom, de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional. Isso permitiu com que Goiânia pudesse pleitear recursos de financiamento para obras e serviços importantíssimos. E esses recursos foram liberados, 780 milhões de reais. Com aquilo que o prefeito tinha economizado, nós temos hoje quase 1 bilhão de reais sendo investido na cidade de Goiânia. E a população sabe que o mandato é de 4 anos. Se 2 anos nós consertamos a casa, nós temos agora 2 anos para investir, para realizar, para concretizar aquilo que nos comprometemos em 2016. E o prefeito Iris, apoiado por nós, está fazendo isso, está realizando as obras que são importantes para a infraestrutura, para a nossa mobilidade, para gerar um trânsito e um tráfego melhor, com mais qualidade, menos estresse, mais rapidez e eficiência, melhorando o transporte público coletivo, que é o principal modal que deve ser priorizado por uma gestão responsável, e isso, durante as obras, traz transtornos. Mas a população sabe e aguarda os benefícios, serão enormes
e positivos para toda a sociedade, não apenas para quem mora em Goiânia, mas também para toda a região metropolitana, porque sabemos que Goiânia é uma cidade que atrai muitas pessoas todos os dias e elas vão poder usar essas vias, compartilhar com nós goianienses e ver a importância de todas essas obras, não apenas da infraestrutura. Há que se lembrar que nós estamos construindo CIMEIs, construindo novas escolas, reformando e construindo unidades de saúde. O prefeito Íris inaugurará nos próximos meses Maternidade Oeste, no Vera Cruz, uma obra gigantesca, demonstrando que quando se tem competência e seriedade, faz em todas as áreas. Essa pergunta do Marco Antônio tem todo cabimento, aliás. O paradigma da nossa política, vereador, faz as pessoas pensarem assim, nós pensarmos dessa maneira. De fato, o prefeito Íris Rezende, ele pegou a prefeitura, né, através dos dados, é uma situação muito complicada, muito vulnerável financeiramente falando. Tanto é verdade que esse trabalho que o senhor falou dele foi positivo que, né, nós estivemos fazendo a cobertura lá no Paço Municipal de prefeitos que vieram de outros estados, encaminhados pelo Ministério da Economia, o próprio ministro Paulo Guedes e sua equipe, encaminhando esses prefeitos de Campinas, do interior de São Paulo, de outras cidades daquele estado, para poder verificar o que foi feito aqui. Mas, apesar disso, né, a gente tem esse paradigma político de que chega no final do ano é governo do estado, eu estou falando de Goiás, estou falando do Brasil, são governos, são prefeitos que chegam no final do mandato, começa, né, a realizar muitas obras, e isso fica no inconsciente das pessoas. Esse tanto de obra não poderia, mesmo com essa questão da letra tá lá nascer, a letra não favorecer o crédito, de fato, não ter tanto, mas não era possível começar essas obras antes? O que falava para a população? Porque na cabeça das pessoas fica essa questão, será que não há estratégia para as eleições, para as próximas eleições? O desejo e o trabalho foi feito para que isso acontecesse. Ocorre que a situação financeira era tão preocupante, tão complexa, que não conseguimos resolver todos os pontos antecipadamente. Por isso que, no final do ano passado, as licitações foram iniciadas, muitas concluídas, e as obras começaram já no início deste ano, mesmo antes da Câmara Municipal ter dado o autorizo para o financiamento, porque já tinha recursos em caixa. Ocorre que hoje nós assistimos, e eu acho isso fabuloso, um enorme volume de obras que estão sendo realizadas simultaneamente na cidade. Obras, muitas que iniciaram na gestão passada e outras que se iniciaram agora. E elas estão em ritmos acelerados. Nós temos um ponto específico, que é a região sul de Goiânia, onde se concentra muitas obras de infraestrutura. Na 136 com a 90 tem a trincheira ali sendo construída, que entregará agora no mês de novembro. Temos o viaduto na Jamel Cecílio com a Marginal Botafogo, que foi iniciada agora a obra do prefeito Íris. Foi lançado na BR-153, setor universitário Novo Mundo, um novo viaduto. Tudo isso na segunda radial está em obra, tudo isso faz com que o acesso nessa região seja dificultado. E aí, a sensação de que a gente poderia ter distribuído essas obras de uma maneira melhor, sempre vem à nossa mente. Ocorre que nós não teríamos o prazo para que o prefeito Íris começasse e terminasse, dentro do seu mandato, todas essas obras. Por isso que agora nós estamos num ritmo acelerado. E não só nessas regiões. Goiânia ainda vai ver, com a conclusão da licitação para refazimento de mais de 650 quilômetros de asfalto nas principais ruas e avenidas, um 2020 com muito mais obras em várias outras cidades, para que nós tenhamos um asfalto com maior qualidade. Seu vereador, não haveria um problema para a base de apoio do prefeito Íris Rezende no próximo ano, no ano eleitoral, e esse clima de parcimônia ali na Câmara, de aprovação dos projetos importantes para a cidade, ter-se o risco deles não serem aprovados em 2020 por conta dessa divergência de posicionamentos, de situação, oposição? Isso faz parte do jogo democrático, mas eu não vejo como algo real. Nós temos hoje uma base de apoio à gestão do prefeito Íris consolidada, uma oposição que respeito muito, mas diminuta, pouquíssimos membros, e temos, acima de tudo, as ações que têm sido feitas pelo prefeito Íris têm sido responsáveis, ações que são republicanas, sérias e que demonstram o zelo e a preocupação com o desenvolvimento da nossa cidade, razão pela qual eu não vejo daqueles projetos que são importantes para a cidade, em especial para a população,
sofrendo qualquer lentidão na sua análise, dificuldade na tramitação ou sendo reprovado por conta de vereadores em razão da posição política. Há que se ter sempre, eu falo muito e friso muito, responsabilidade perante a opinião pública e o compromisso que assumimos em 2016, quando nos colocamos como candidato. Nós temos que olhar em 2016 para sempre, na hora de votar, votar com seriedade, honrando os votos e a confiança em nós depositados. Pois não, Marcos. Pois é, o senhor teve uma experiência, vereador, como à frente da Secretaria de Trânsito, né? Sim. Levando em conta essa experiência e o fato do senhor hoje estar do lado de representante da população, o que o senhor acha que prioritariamente precisaria ser feito no município, já que o senhor conhece o outro lado também, o lado da administração municipal? Você está falando no contexto da cidade? No contexto da cidade, o que precisa ser feito, o que a Câmara pode levar de sugestão para a Prefeitura, para a SMT? Tem levado e já tem feito e apresentado. Eu cobro muito, desde o meu primeiro dia, a ampliação das rotas cicláveis, a consolidação do uso da bicicleta na nossa cidade, a cultura da bicicleta seja realidade na nossa cidade. Nós avançamos muito em 2015, meados de 2016. Foram mais de 100 quilômetros de rotas cicláveis. Não houve ampliação. Eu cobro muito do secretário de Trânsito para que isso seja melhorado. Tanto que, em 2017, apresentei uma emenda impositiva para confecção, para a realização da obra da ciclovia Praça Universitária UFG, não foi concluída. Vou repetir e reapresentar essa emenda agora para que o prefeito possa executar em 2020. Além disso, nós temos que priorizar, e aí é preciso uma sintonia entre a SMT e a CMTC na prerrogativa de se privilegiar o transporte público coletivo. Nós precisamos concluir os corredores preferenciais e exclusivos, a sua implementação. Nós temos apenas 3 e de forma parcial, que é o Universitário, T63 e 85. Está vindo mais por aí, né? Sim, precisamos concluir o T63, concluir o 85, concluir o T7, que está em execução há muito tempo, e implementarmos o T9, Independência e 24 de outubro. Com isso, nós teremos uma melhor fluidez, uma velocidade média maior do ônibus, que gera mais qualidade, maior pontualidade e, com isso, tende a atrair mais pessoas. Enquanto nós privilegiarmos o veículo particular, o carro, em detrimento do ônibus, nós não teremos avanço, Marcos. Nós temos que nos conscientizar. Grandes cidades, Segismar, só tem uma melhor mobilidade quando nós temos um transporte público coletivo de qualidade e priorizado pelo poder público. Segismar, eu gostaria só de fazer mais uma pergunta nesse sentido do transporte, vereador. A gente tem perdido esse interesse pelo transporte coletivo. Né? Praticamente todo mundo... Isso é uma realidade ao longo dos últimos 20 anos. Quer o transporte particular, quer o carro... Quer a qualidade. Quer uma moto, quer um conforto. Né? O transporte coletivo ele é ruim. Sim. Não adianta a gente falar que ele é bom. Não é um tanto difícil, não é utópico hoje pensar que a população vai abandonar o seu carro, vai deixar o seu veículo para pegar um ônibus? Nas condições de hoje eu concordo com você, mas nós temos que trabalhar focados em todas as medidas que são necessárias para que essa ideia fixa hoje de que o transporte é horrível mude. E a partir daí, com ações de conscientização, com veiculação de matérias, mostrando a evolução da qualidade do transporte público coletivo, nós possamos atrair. É sério, e você tem razão, que se hoje eu falar a população não use seu veículo, não use seu carro, sua moto e vá de ônibus, vão rir da nossa cara. Mas a partir do momento que você tem os corredores implementados, ônibus com ar-condicionado, abrigos nos pontos de ônibus que deem segurança, pistas e abrigos iluminados, melhor sinalização, melhor asfalto, pontualidade na hora da saída e na hora da chegada do ônibus, você gera uma qualidade maior. Essa qualidade desperta no cidadão interesse, porque ele sabe que hoje, no carro, ele vai ficar no engarrafamento, ele vai ter que pagar para estacionar, vai ter dificuldade de encontrar a vaga, pode ter uma batidinha, um acidente, que é um prejuízo a mais, além do tempo que se gasta. No transporte coletivo, nós temos
como meta melhorar a qualidade, diminuindo o tempo da viagem e atrair mais pessoas. Questão, inclusive, do ar-condicionado, né? Eu lembro da vereadora Tatiana Lemos, do PCdoB, parece que ela foi uma das primeiras a levantar essa bandeira na Câmara. Agora, há uma série de problemas, né, Marco Antônio? Já fizemos matéria, inclusive no Eixo Anhanguera, né? Falando sobre a insegurança, gente andando a pé, eu cheguei a presenciar isso. Insegurança essa que atingiu também os demais ônibus. Que as leis municipais, as leis que os vereadores aprovam, elas têm dificuldade para serem executadas, né, Cícero? Não, é muito complexo. E mesmo com esses corredores, vereador, e essas medidas, eu particularmente não consigo enxergar uma qualidade assim veemente, imediata. Um metrô seria uma solução mesmo com o BRT, ou apenas o BRT concluído e os corredores já trariam um resultado de imediato, assim, digamos, ônibus não tão cheios, entre outras coisas? Eu creio que o BRT será um grande avanço. Os estudos demonstram que hoje ainda Goiânia, região metropolitana, não tem capacidade para que nós tenhamos um metrô. É uma despesa muito grande, onde o fluxo de viagens teria que ser gigantesco para ter viabilidade econômica, para ficar no azul, fechar final do mês positivo. Hoje seria extremamente deficitário e você não tem fontes alternativas de recursos para custear esse modal. É fabuloso? É bom? Gera qualidade? Sim, mas a nossa realidade nos impede. Eu vejo que o BRT já vai avançar, mas concordando com você, baseado na realidade que temos, você está coberto de razão. Eu não tenho como falar em melhora do transporte coletivo apenas com a criação do corredor e implantação. Nós temos que fazer uma renovação da frota. E não adianta eu também renovar a frota hoje, apenas se eu não tiver vias para o ônibus ir e vir com maior rapidez. Então, são ações conjuntas, concatenadas, casadas, para que aí sim, após todas elas implementadas, nós tenhamos um melhor transporte que possa vir atrair pessoas. A mobilidade é um problema nacional, não é só da nossa cidade. Nós temos, como o Marco Antônio bem falou, um decréscimo no número de passageiros que usam transporte público coletivo em todas as cidades do país, grandes cidades. E isso precisa inverter. Nós tivemos, num passado recente, políticas públicas de incentivo a compre seu carro e compre sua moto. E isso prejudica a nossa mobilidade. É um sonho ter seu carro próprio para muitos brasileiros? E é justo que tenham. Ter sua moto? Mas há ruas e avenidas suficientes para comportar todos esses veículos? Não. Diante disso, nós temos que fazer cumprir o Plano Nacional de Mobilidade e colocarmos ônibus, BRTs, VLTs, se forem o caso, de forma rápida, com responsabilidade, tratando disso com muita seriedade, para que a população volte a perceber a qualidade nesse modal e faça a opção para usá-lo, diminuindo o número de veículos nas ruas. Os governos petistas, inclusive, diminuíram, né, reduziram, incentivaram a compra de veículos e outros produtos com a redução do IPI, né? Então é um problema nacional. O pessoal que está nos assistindo em Sinal Aberto, no canal 15.1 no Distrito Federal, sabe muito bem que é o sofrimento dá também o transporte coletivo, corroborando com um problema que é nacional. Esse é o Politeia, programa que é pura política. Nós estamos conversando hoje com o vereador Andrei Azeredo, do MDB. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais. Voltamos com o Politeia aqui na Fonte TV. Como é bom ter a sua audiência e como é bom, né, ter a sua audiência qualificada e falar de temas tão importantes para a nossa cidade, temas que aqui no Canal Aberto você só encontra na Fonte TV. Falamos no bloco passado sobre esse problema faraônico que é o transporte coletivo no Brasil, aqui em Goiânia. Infelizmente, há décadas nós também somos vítimas, vemos sofrendo com isso. Marco Antônio, é tão complicado, né, que aqui no Brasil, nós estamos falando do nosso país por inteiro, o indivíduo quer trabalhar, quer produzir, quer, né, usufruir dessa nova alternativa, né, os especialistas chamam da uberização da mão de obra, né? Quantas pessoas têm aderido a Uber, a 99 Pop? E teve muita gente que nem pôde escolher, né? Foi levado por conta da crise financeira. Foi levado, né? E está conseguindo sobreviver. Agora, infelizmente, em outros países, inclusive Estados Unidos, o brasileiro sai daqui, consegue sobreviver lá por meio desses aplicativos. Aqui no Brasil, o indivíduo não tem direito de trabalhar porque
é morto, como tem acontecido aí, né? Foi um corpo, inclusive, recentemente de um motorista de aplicativo, foi em Varjão, se eu não me engano, Marcos Antônio, encontrado. Né, Sigismar? E assim, quando ele não é vítima da violência provocada ali por conta de um latrocínio, né, para roubá-lo, tem também a questão da briga por espaço com os taxistas, né? Precisa mesmo ter essa discussão do poder público, né? E a gente vai aproveitar essa presença do vereador para debater isso. Exatamente, é lamentável, né? Como aqui no Brasil as coisas são difíceis. Quem quer trabalhar tem que enfrentar esse medo. Vereador, há um decreto municipal, se eu não me engano, do ano de 2017, que a Prefeitura vem discutindo a regulamentação desse serviço aqui em Goiânia. O senhor, inclusive, apresentou projetos que vislumbram um aumento de segurança desses trabalhadores. O que o senhor pode trazer para nós com relação a isso? Há um decreto de 2017 que foi todo remodelado, retificado no ano de 2018. Esse decreto, agora, ele recebeu sugestões nossas, dos motoristas parceiros, das empresas, que todos estivemos juntos com o prefeito Íris e apresentamos sugestões de melhoria, de aperfeiçoamento desse decreto. Hoje, aguardamos a SMT, o secretário, ter a boa vontade de chamar o grupo que trata da regulamentação e revisão desse decreto, já que ele está com essa documentação há mais de 2 meses, para que ele possa analisar e dar um indicativo se vai acolher ou não essas medidas que aprimoram esse decreto. Paralelo a isso, há na Câmara um projeto de lei de minha autoria, juntamente com o vereador Carlinhos Café, a quem eu agradeço a parceria nesse projeto, para que nós possamos regulamentar em lei a atividade desses motoristas de aplicativos na cidade de Goiânia, estabelecendo direitos e obrigações e, principalmente, garantindo à população seu direito de escolha, que ela possa ter a tranquilidade e a certeza que, ao pedir um motorista, um veículo num aplicativo, vai chegar um motorista que sabe andar nas nossas ruas, que tem antecedentes criminais que demonstram que é uma pessoa boa, que não está com tornozeleira no pé, igual muitos aplicativos estão pegando pessoas para dirigir com tornozeleira, e que saiba ser gentil, educado, que é uma pessoa honesta e séria, para que possa transportar essa pessoa, transportar as nossas famílias, a nós mesmos com segurança. Além disso, nós estamos buscando, com a identificação no painel desses veículos, juntamente com as empresas, no projeto de lei, uma maior segurança para os motoristas. Uma vez estando adesivado no painel, você poderia ser de fácil visualização se é ou não motorista, carro de aplicativo, e isso despertaria nas forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, uma atenção especial. E se algum desses estivesse num caminho que não é comum, abordaria para ver se o motorista está ou não em situação de risco, está sofrendo um assalto ou não. Ou seja, é um projeto que busca trazer segurança jurídica, garantir o direito de escolha e gera segurança para quem vai usar e para os motoristas, respeitando perante a Prefeitura as obrigações das empresas. Pois é, quando o senhor fala que o secretário atender a esses motoristas, né, por aplicativo, isso quer dizer que já tem um bom tempo que está essa proposta lá com ele, então ele não está tratando o assunto com a devida seriedade? Eu não sei qual que é a razão. Eu tratei deste assunto pessoalmente com o prefeito Íris, que na hora se mostrou extremamente sensível com o tema, chamou o secretário e falou: receba as propostas e analise. E deu 30 dias. E esse prazo já foi extrapolado. Sei que no mês de outubro nós tivemos um mês atípico, que é o mês do aniversário da cidade. Foram vários eventos, várias atividades que demandaram a presença de todo o secretariado, do seu corpo técnico. Mas agora, chegado ao fim do mês, eu espero que nos próximos dias o secretário possa reunir esse corpo, que tem o secretário de Planejamento, tem a CMTC, tem a Guarda Civil Metropolitana, a Procuradoria, analisar as propostas, sugestões, entender o que é viável ou não e apresentar a nós e à sociedade, para que nós possamos, a partir daí, pacificar esse tema. Em paralelo, o projeto de lei está andando, nós teremos avanços e novidades nas próximas semanas,
para que possamos, até o final deste ano, pôr um ponto final nesse assunto. Vereador, dentro desse assunto também, né, a gente está falando da questão da segurança, de fundamental importância, mas essas empresas, né, Segismar, que exploram esse serviço, né, por aplicativo, principal, a maior delas, né, a Uber, tem valor na casa dos bilhões, né, e o dinheiro não fica no Brasil, não fica no estado de Goiás, não fica em Goiânia. Não poderia a Câmara legislar no sentido de fazer com que parte do valor, 25% que a empresa cobra ali do valor bruto, o restante o motorista tem que arcar com o gasto com combustível, o gasto do veículo e ainda tirar o seu sustento. Não poderia parte desse dinheiro ficar para o município, para auxiliar na manutenção das nossas ruas, da segurança também? Porque essas empresas elas não vão deixar de operar um serviço que é altamente lucrativo, ela não precisa de um veículo para ganhar dinheiro aqui. Se ficar com 5%, 10% já seria positivo para elas. O senhor não imagina que poderia o município também ser beneficiado com isso? Imagino, concordo com você e isso consta no nosso projeto de lei. Nós estamos tratando aqui, primeiro, da cobrança do ISS, Imposto sobre Serviço, na operação com cartão de crédito, porque essa empresa, ao passar o cartão de crédito, receber por cartão de crédito, isso é uma prestação de serviço. Então, ela pagaria ao município sobre o valor da viagem um determinado percentual, em torno de 5%, e isso é receita para os cofres municipais. Além disso, nós estamos sugerindo a criação de um preço público pelo uso do viário, pelo uso das nossas ruas. Isso já existe em outras cidades, isso não é um tributo, é um preço público e as empresas, a cada quilômetro rodado, elas pagariam em torno de 4 centavos que seriam revertidos para o Tesouro Municipal para que nós possamos auxiliar e financiar o transporte público coletivo, que tem que ser a nossa prioridade, ou seja, é o transporte individual privado, financiando o transporte público coletivo, além do que também possibilitar com esse recurso a melhoria das nossas avenidas e ruas com uma malha asfáltica de maior qualidade, sinalização correta, devida, tanto de solo bem como em placas. Tudo isso consta do projeto. Vejo que muitos dos vereadores já se sensibilizaram e concordam com esses pontos e nos próximos dias nós queremos colocar em pauta para que seja votado e aprovado já em primeira votação. Olha, de fato se usa o asfalto público, o asfalto de Goiânia que não é lá essas coisas, todo mundo sabe. Tomara que com esses 600 quilômetros aí que estão previstos, né, de recapeamento que o prefeito de Resende deve realizar aí, como o senhor já adiantou para nós aqui, dessas obras, melhore. Mas é uma qualidade muito ruim e se está se ganhando dinheiro utilizando a infraestrutura municipal. Meu medo, Marco Antônio, é que esse ultraliberalismo aí selvagem faz com que essa alíquota de imposto seja endonerado ainda mais, né, desses motoristas que tanto sofrem. Vereador... não preocupe quanto a isso. Tomara que não. Esses 5% serão cobrados das operadoras de aplicativo, em razão da operação com cartão de crédito. Não é sobre os motoristas. Os motoristas não pagarão o ISS sobre isso. Eles pagarão o ISS como os motoristas de táxi pagam, até para que nós tenhamos uma parametrização das atividades. Essa é uma boa notícia, nós trazemos aqui em primeira mão, então, no Politéia. Essa dúvida sua é até importante, né, Segismar? Porque, assim, eu tenho parentes, tenho amigos que trabalham como motoristas de aplicativos e na chamada corrida dinâmica, ali no horário de pico, eles reclamam muito, porque, às vezes, a cobrança da empresa, o valor que vai limpinho para a empresa lá no exterior, é na casa de 50%. A prefeitura ali, o município, os vereadores podem legislar sobre isso, né? E na corrida dinâmica, o que aumenta é a demanda de pessoas querendo usar os veículos. Qual que é a razão da empresa ter um aumento na participação dela no percentual se não houve uma corrida dinâmica junto à empresa? Tem aqui na cidade onde o veículo está, onde a população precisa. Agora, nesse decreto municipal, uma das reclamações dos motoristas é de que eles só poderiam trafegar na cidade de origem. Então, por exemplo, um motorista com placa de Goiânia não poderia ir a Aparecida e vice-versa. O senhor propõe algo em relação a isso? Concorda? A questão ela é um pouco mais complexa. São 2 pontos que envolvem a placa do carro. Primeiro, a Aparecida de Goiânia já regulamentou. Goiânia está regulamentado por decreto. Tanto em Aparecida bem como em Goiânia, eu posso, estando cadastrado em Goiânia, pegar um passageiro aqui, atravesso a Avenida Rio Verde e deixo o passageiro em Aparecida.
Mas como eu não estou cadastrado na cidade de Aparecida, eu não posso lá pegar um passageiro e voltar para Goiânia. Eu tenho que voltar vazio. E isso entendo que é o correto, até para respeitar o mercado de Aparecida e Aparecida respeitar o mercado de Goiânia. Mas com táxi é da mesma forma. Um dos grandes chamarizes desse tipo de trabalho é justamente o fato da mobilidade. Ele está ali e já conseguir pegar. É um grande diferencial. Isso seria quebrado? Não, até porque números de viagens, você tem uma demanda muito maior na cidade de Goiânia do que em Aparecida. E se eu coloco em tese todos os motoristas de Goiânia que são parceiros em Aparecida, eu vou canibalizar o mercado. Então, você não pode deixar apenas, a meu ver, o mercado resolve. Não, é preciso ter regras. Quem está cadastrado em Goiânia, roda na cidade de Goiânia, capta o cliente da cidade de Goiânia. Ele pode levar para qualquer cidade da região metropolitana, mas captar o passageiro era aqui, e o mesmo em Aparecida. Isso não, a meu ver, apenas harmoniza a concorrência e gera uma melhor concorrência. O que há também é uma outra, um ponto crítico, que é a placa do veículo. Nós sabemos que hoje grande parte dos veículos são locados. E vocês conhecem... Belo Horizonte, né? Tomou conta do trânsito de Goiânia essas placas. E aproveitando o que o Marco Antônio falou, para onde que vai o recurso do IPVA? Ele roda em Goiânia, gasta o asfalto de Goiânia, reclama do trânsito e do asfalto de Goiânia, mas o IPVA vai para Belo Horizonte. Então esse é um ponto que está em discussão, porque eu vejo que o mais correto seriam veículos com placa de Goiânia ou da região metropolitana, e não de outros estados. O cara trabalha aqui, ganha renda aqui, fatura aqui e o tributo do IPVA vai para Belo Horizonte? É meio ilógico, mas isso ainda tem uma dúvida jurídica, que pode ser compreendido como uma limitação da atividade econômica e isso pode ser considerado inconstitucional. Algumas decisões judiciais já falam que você não pode exigir que a placa seja do município. Por isso que nós estamos ainda analisando juridicamente, para que façamos, de fato, o melhor projeto de lei que contemple a todos, pacifique e traga segurança jurídica e o direito de escolha. Olha, mesmo que a pauta seja Goiânia, né, um assunto que diz respeito, acabamos de falar de Aparecida de Goiânia, onde nós temos uma audiência imensa, um forte abraço para você, Aparecida, e é um tema que diz respeito a todo o Brasil. Agora, nós temos uma peculiaridade aqui em Goiânia, que é o plano diretor, peculiaridade que existe em todos os municípios brasileiros, mas falando aqui do nosso, né, que precisa ser renovado, a cada 10 anos precisa ser revisto. Ele está, como é que está a situação, vereador? Está tramitando? Havia a perspectiva dessa votação acontecer nesse segundo semestre? Como é que está a situação do plano diretor de Goiânia? Nós estamos numa sexta-feira, a semana concluiu e mais uma semana nós perdemos pela não discussão do nosso projeto que altera o plano diretor. Eu vejo o plano diretor como a carta da prosperidade. É o principal diploma legal de uma cidade. É ela, essa lei, que ordena o desenvolvimento, uso e ocupação do solo, preserva o meio ambiente, gera qualidade de vida. E nós perdemos mais uma semana. Coincidentemente, nós perdemos mais um mês. Está desde o início do mês de julho na Câmara e nós já estamos no mês de novembro e não há avanços. Ainda encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça. Comissão essa que, regimentalmente, só tem uma função: juízo de admissibilidade. É legal? É inconstitucional ou constitucional? É regimental ou não? Analisado isso, leva a plenário para a primeira votação e aí na comissão de mérito nós vamos dissecar o projeto, discutir o mérito. Só que nós estamos até agora, no mês de novembro, sem essa discussão de mérito, apenas tratando de filigranas. O artigo tal está com o número errado. Eu não preciso fazer emenda para corrigir número não, todo mundo sabe, é técnica legislativa, corrija-se o número, mas vamos acelerar a análise. E quem perde é a população de Goiânia, que fica ansiosa para saber o que poderá ser feito na nossa cidade, no tocante ao melhor uso do solo, ao adensamento da nossa cidade, haverá ou não expansão urbana, quais são os corredores prioritários onde eu terei ou não a preferência do ônibus, a exclusividade de uma via para o ônibus. Tudo isso impacta na vida de todos e é preciso que tenhamos, acima de tudo, muita responsabilidade, muita celeridade. Mas celeridade eu entendo que diferente de pressa.
Eu tenho que analisar de forma célere, mas com conteúdo, com serenidade, com seriedade. Não, eu tenho que votar porque eu vou... Não, não é isso, não é ter essa pressa. É ser célere, é usar o tempo da melhor maneira, dando a resposta adequada no momento certo para a população. E, a meu ver, está passando de hora. Pois é, vereador, está passando de hora. E, a meu ver, também algumas situações elas precisam de um cuidado especial, né? A gente pega a questão da expansão urbana. Cada vez que o sol se põe e nasce no outro dia, surge um loteamento novo, o poder público não consegue levar a infraestrutura, não é adensado completamente aquele local, já surge outro, e aí vai um pouco de gente aqui, outro pouco de gente ali, e aquela região não desenvolve completamente. Ponto 1. Poderia ser feito algo nesse sentido? Outra questão econômica do município. A área que mais desenvolve em Goiânia hoje é a região ali próximo da Câmara, a região da 44. Todo dia surge também uma galeria nova e aquela preocupação muito grande de quem trabalha na região, a poluição sonora, né? Aquela poluição ambiental. Também não cabe aos vereadores, no plano diretor, incluir essas questões? Sem dúvida. E assim será feito. Eu vejo que, vamos por parte, você trouxe assuntos diferentes. A expansão urbana. Alguns pontos no traçado da cidade, no mapa urbanizável da cidade, precisa ser corrigido, precisa ser ampliado, até por uma questão de sustentabilidade, de adequação do mapa? Sim, façamos essas correções. Eu preciso na região do Mendanha, gerar um polo de desenvolvimento. Por quê? Porque nós tivemos um crescimento habitacional muito grande naquela região e nós não temos indústrias, nós não temos áreas para atrair empregadores, quem gera emprego e renda para ali. Então, vamos fazer áreas de polos de desenvolvimento? Vamos, eu concordo. E assim em outras regiões. Mas não expandir de forma desarrazoada, sem uma lógica consciente e séria, a área urbanizável de Goiânia. Nós precisamos ocupar os vazios urbanos, fazer um melhor uso do solo. Você falou muito da expansão urbana, mas vamos olhar para o centro de Goiânia. O centro de Goiânia hoje está ficando deserto. Nós temos um grande movimento de dia e à noite está obsoleto. Várias grandes cidades do mundo afora, o que fazem? Esses prédios que estão em construção e que não acabam nunca, ou que estão abandonados, são desapropriados, o Estado os absorve, reforma e implanta projetos no estilo Minha Casa Minha Vida nessas localidades, onde toda a infraestrutura está pronta, infraestrutura de qualidade, ao invés de fazer novos loteamentos longe do centro. Isso melhora a mobilidade, melhora a qualidade de vida, traz dignidade para essas famílias e um melhor uso do solo. Qual a dificuldade disso, vereador? Nenhuma. Isso constará do nosso projeto. A dificuldade é porque o proprietário dessas áreas ali na região mais valorizada geralmente é pessoa poderosa? É essa a dificuldade? Eu vejo que a sociedade e a cidade ela é uma construção diária e que ela evolui ao longo do dia após dia. E num momento outro, nós tínhamos que essas áreas, propriedade privada, ela é absoluta, é meu, eu faço o que bem entendo. Não, a Constituição de 88 inovou, ela é propriedade privada, mas desde que cumpra com sua função social. E esse conceito, Andrei, mas a Constituição de 88 tem mais de 30 anos. Pessoal, conceitos novos dependem de uma maturação da sociedade para que eles sejam absorvidos. E hoje eu entendo que a sociedade está bem madura e deseja que isso seja realidade, que seja implementado nesses locais esse tipo de moradia, com qualidade, com conforto, respeitando um cadastramento sério e transparente das famílias que serão beneficiadas. E vejo que não é para dar, não. Você tem que cobrar que seja um preço módico, para a pessoa saber que ela está ali, mas ela também tem que trabalhar, buscar seu sustento, viabilizar a sua vida para que ela possa usufruir de um bem tão valioso, que é uma moradia num local importante e qualificado como o centro da cidade. Então eu vejo que como esse conceito está maduro, agora ele será efetivado. E isso constará do nosso plano diretor. Inclusive foi discussão minha e do vereador Anselmo no plenário esta semana sobre esse ponto específico. A regularização fundiária consta no plano diretor porque há locais, pelo menos no passado, parte ali da Jamel Cecílio não era regularizado, inclusive eu não sei se o Iris Rezende era prefeito, governador à época, regularizou aquela região próximo de onde, inclusive, há interdição ali
logo abaixo. Bem na Baixada ali. Bem na Baixada, né? Exatamente, a caminho do Flamboyant. E há áreas, por exemplo, a Avenida Angélica, no Jardim Bela Vista, é um local que não é uma área, estou citando aqui, mas é inúmeros locais, que não é área de risco, não impede nada. E, por exemplo, os moradores dessa avenida, por exemplo, tiveram que entrar na justiça porque a prefeitura pediu a ocupação, a reocupação dessa área. Essas áreas que não estão em área de risco, não seria interessante regularizar, gerar o imposto no IPTU, vereador? Penso da mesma forma. Hoje a Secretaria de Planejamento, ela tem regularizado várias moradias que estão na posse, no uso de várias famílias, escriturando. Tem sido feito vários mutirões de entregas de escrituras registradas no cartório, dando a segurança a essas famílias que a propriedade que elas ocupam, de fato, pertence a elas. Isso é de uma importância gigantesca, todos nós sabemos. Mas nós temos que, além disso, avançar. Áreas que hoje, em razão do desenho, da geografia, da geometria da cidade, passam a ter interesse público ou privado, interesse comercial, que não afetam, não ofendem o meio ambiente, não estão em área de risco e não têm uma utilidade, a princípio, de grande relevância para o poder público, por que não você colocar essas áreas para a iniciativa privada, fazer a exploração, o município ser ressarcido financeiramente pelo valor da venda e, com isso, aplicar esse recurso em outras questões importantes e ali onde estava largado, abandonado, ser edificado, explorado pela iniciativa privada. Vejo como formidável e devemos avançar nisso. Esse é, para mim, o uso correto, o uso racional do nosso solo. É fazer, de fato, valer aquilo que é melhor para aquele local com o menor gasto público possível, gerando o maior benefício possível. Nós estamos chegando ao final do programa, inclusive é uma bandeira, né? O prefeito Ulisses Rezende sempre fala que moradia é dignidade, né? Eu acho que ele tem razão com relação a isso. Fica o recado aí para o secretariado, dá uma olhada nessa questão da Avenida Angélica aí, os moradores do Jardim Bela Vista pedem essa providência, viu, vereador? Independente dos secretários, você tem o meu compromisso que eu vou, a partir de segunda-feira, oficiar e cobrar a solução da Avenida Angélica para que nós tenhamos, no Bela Vista, para que nós tenhamos, de fato, um posicionamento. E se tiver alguma pendência que demande uma ação de algum parlamentar, um vereador, eu tomarei a frente para que a gente possa, em conjunto com os demais, realizar o melhor trabalho apresentando a solução a vocês. A audiência do Polité gerando resultado, né, Marco Antônio? Isso mesmo, o nosso tempo acabou passando rápido, né, Serismar? A gente agradece demais a presença do senhor e a gente abre para as suas considerações finais, vereador. Eu que agradeço a você, Marco Antônio, você, Serismar, pela oportunidade. Agradeço ao Politeia, a TV Fonte da Vida, que é um canal formidável, que tem uma credibilidade, que tem o princípio cristão como norte maior. Isso, para mim, faz a diferença. E que quem nos assiste possa acompanhar nosso trabalho. Se eu puder fazer um comercial das minhas redes sociais, vou aproveitar. Acompanho o trabalho do vereador André Azeredo pelo Twitter, André Azeredo, no Instagram, André Azeredo IG, no Facebook é site André Azeredo, e eu tenho o meu site, www.andreazeredo.com.br, para que você possa acompanhar, opinar, criticar se entender que é necessário, para que a gente possa cada vez mais, em sintonia com o seu desejo, avançar, realizando um melhor trabalho, gerando condições para que você concretize os seus sonhos, realize os seus desejos e faça de Goiânia uma cidade cada vez mais bela. Boa noite, obrigado. As redes sociais do vereador, inclusive, é bem recheada. Lá tem vídeo de pessoas com depoimentos sobre o que elas esperam nos próximos 10 anos, né, fazendo alusão aí ao plano diretor. Tem material do senhor com representantes aí da área da saúde, fibromialgia, né, que é um projeto do senhor também. Então fica aí o convite para você acessar as redes sociais, não só do vereador André Azeredo, mas de todos os políticos. Quanto mais informação você tiver sobre as ações e essa facilidade da internet ajuda muito, né, Marco Antônio? A gente com certeza tem um senso crítico muito mais apurado. Infelizmente, né, em mais uma oportunidade, nós não conseguimos debater tantas coisas, mas trouxemos o que é de mais importante sobre o que nós propomos. O Polité vai chegando ao fim, né, Marco Antônio? Agradeço aqui a sua participação, né? Forte abraço aí para o Thiago Marques, assessor de imprensa, está aqui também acompanhando. Quando nós fizemos o convite prontamente, seu assessor nos deu essa resposta de imediata e a gente agradece o senhor também por estar conosco. Marco Antônio, semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser.
É isso aí, Segismar. Boa noite para você, boa noite para o vereador André Azeredo também. E só reforçando o que você disse, né? As redes sociais aí do vereador André Azeredo ficou à sua disposição, mas a dele e também a dos demais vereadores, a dos deputados, a dos nossos senadores, o legislativo como um todo, a gente precisa acompanhar, precisa auxiliá-los também. Às vezes a gente cobra, mas a gente não oferece as ferramentas necessárias para que os nossos representantes possam fazer um bom trabalho. Então a gente tem que votar, mas também tem que acompanhar o mandato para que, sim, eles façam aquilo para que eles foram eleitos. E ano que vem tem eleição, mas não vamos deixar só para o mês de outubro, né, para participação política. Vamos participar durante o ano todo, principalmente no município, que é onde as coisas acontecem. Só lembrando, Marco Antônio, que a nossa programação segue neste final de semana e na segunda-feira tem o Tarde News às 4h40 da tarde, nosso jornal diário, né, de segunda a sexta-feira, com ele, Marco Antônio Ferreira, trazendo o resumo do que foi notícia em Goiânia, em Goiás, no Brasil e no mundo. É isso mesmo, Segismar. Espero você novamente na segunda-feira, então, nesse horário que o Segismar informou, às 16h40, o Tarde News. Na sexta-feira a gente volta aqui, eu juntamente com o Segismar, que ancora o Politeia. Boa noite para você. Ótima noite, boa semana. Um abraço.